Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E esse é o episódio 30, onde nós vamos falar sobre luto. O luto morando fora do Brasil. Eu sei que é um assunto muito delicado, que traz já ou um medo que isso aconteça com você, ou até mesmo te traga gatilhos de histórias anteriores ou algo que você tenha passado ou está passando. Mas olha, esse episódio é justamente para te dar as ferramentas para você lidar melhor com esse momento. Porque olha, se uma certeza que a gente tem na vida é que se a gente nasceu, um dia a gente vai morrer. Então, esse assunto precisa ser falado. E principalmente quando a gente mora fora do Brasil, onde esse luto, que muitas vezes a gente nem sabe lidar com a morte, com o findar das coisas, com o perder. Imagina então a distância, onde se te foi ensinado, mulher, como lidar com o luto, foi no presencial, no físico, ali, tendo a tua família, a tua rede de apoio perto, e a gente sabe que não é o que acontece em grande parte das vezes quando a gente se mora fora. E aí eu diria que esse é um dos top 5 medos da mulher expatriada, um dos top receios, medos realmente que fazem mover até a culpa de morar longe da nossa família do Brasil. Então, bora falar sobre esse assunto que é delicado, mas muito essencial. E nada como a gente falar aqui no seu ambiente seguro. Então vamos lá. Primeiro eu quero deixar claro uma coisa, que o luto, ele é um tabu mesmo. A morte é um tabu. E muitas famílias não falam sobre esse assunto. Mas vai acontecer, não é mesmo? Então percebe que isso acaba sendo um assunto de medo que a gente tem que ir entrando em contato aos poucos. Mas pode ter certeza que você nunca vai estar preparado. Esse entrar em contato aos poucos não significa que você vai estar preparada para quando isso acontecer, se isso acontecer, certo? Mas que a gente precisa olhar essas camadas. E o luto, a gente já pensa em morte, mas o processo do luto, por quê? Porque é uma jornada. O luto não é apertar um botão, não é mesmo? Esse processo do luto não é apenas quando uma pessoa, um ente querido ou o nosso animalzinho de estimação morre, mas também o processo do luto é o processo do perder. Quando você perde algo, quando algo acaba, então que seja uma situação se encerra, um casamento, um relacionamento amoroso, uma amizade, uma época, uma fase da sua vida, então que seja a fase da faculdade, que seja aquele momento em família que você tinha até, é sobre o perder esse luto, encerramentos de ciclos, não ter algo que eu tinha antes. Então, é muito comum chegar em terapia e você que saiu do Brasil tá sentindo vários sintomas e aí no final eu como sua psicóloga digo, isso é um processo do luto. Você está passando por luto. E aí as minhas clientes chegam para mim, mas Joyce, ninguém morreu, né? Eu só mudei de país. Primeiro que esse só é bem assim, né, entre aspas, porque não é só. Quando você muda de país, concorda que vários ciclos se encerraram? Uma parte de você, a gente até pode considerar que sim, morreu, acabou. Que seja a infância, a adolescência, aquela etapa, aquele momento, né, profissional da sua vida no Brasil, é uma parte sua, mulher expatriada, que é deixada lá, que acaba, que se finda. E eu te digo até que foi deixada lá, mas que se você voltar para o Brasil, não vai ser a mesma coisa. Porque aquela fase, aquele momento seu, ele findou. Percebe? Então, aqui a gente está aprofundando muito mais que o luto são ciclos da vida. São coisas, pessoas, lugares, situações, fases da sua vida, até uma parte de você que você está enlutada por perder, por ter se encerrado, por ter acabado. E isso, sim, vai gerar um sofrimento, uma tristeza, uma dor, uma solidão, mas você vai ter que lidar com. E aí a gente entra para uma parte que é lembrar que o luto é uma jornada. Uma jornada no sentido que
individual, né? Porque o jeito que uma pessoa lida com a perda de alguém ou com a mudança de um país, com uma parte sua que não existe mais, né? Com a saudade, cada um vai lidar de um jeito. E a última coisa que você precisa fazer é se comparar ou achar que tem uma cartilha de como se vive o luto. Não, não existe. Você precisa olhar para dentro e ver a maneira, o que é que dentro de você precisa ser vivido. Qual é o formato desse seu luto? É uma jornada para dentro. Ó, eu vou dar um exemplo de uma cliente que chegou para mim anos atrás. Ela morava aqui na Irlanda, né, onde eu moro, e ela perdeu um familiar, perdeu a mãe dela. E quando ela foi pro Brasil, ela passou por todo o movimento, né, do falecimento da mãe, teve a oportunidade de passar um momento que ela estava bem doentinha. E aí ela voltou para Irlanda e quando ela voltou, a mãe faleceu. Só que o sentimento que ela esperava sentir era de desespero, tristeza, querer voltar para o Brasil. Só que o que ela estava sentindo era alívio. E aí ela falou: não era para eu estar sentindo isso. As pessoas lá no Brasil, a minha irmã, está sentindo outra coisa. E aí o trabalho da terapia é entender o que você está sentindo e aceitar o que você está sentindo. Porque quando você nega o que você está sentindo, não tem como elaborar, não tem como você lidar com aquilo. Percebe? Você fica ali na fase de julgamento. Julgamento pelo que você sente. Mas olha como são várias camadas. Nesse caso em específico, né, e vou colocar aqui algumas situações que me aparecem também em consultório, ela sentiu que ela se despediu, que ela vivenciou muito da perda da mãe lá presencialmente, que ela fez tudo o que ela podia fazer quando ela estava lá. E ela sabia o sofrimento que a mãe estava passando. Então, quando teve o fato mesmo, quando a mãe morreu, ela sentiu um alívio de pensar que a mãe não ia mais passar por essa dor. E ela estava com a certeza de que ela tinha feito o melhor que ela pôde. E por isso ela não voltou para fazer parte do velório, do enterro. E por isso que ela estava sentindo alívio. E lógico que foi descobrindo isso com terapia, onde a gente veio com questionamento. Quando eu digo a gente, é eu e ela. Porque eu não faço nada sozinha, né? A terapia é a dois, é entender o seu caminho, o que você está sentindo. E aí você deve estar pensando agora, mulher, tudo bem. Essa cliente em específico, ela teve a oportunidade de passar esse momento com a mãe, de poder ter feito algo presencial, né? E aí? E eu, que não tive a oportunidade de estar ali presente fisicamente e ter feito algo sobre, a culpa me consome, Joyce. Ou até mesmo o medo de imaginar que se acontecer algo que não tenha um aviso, né? Que você não tenha tempo de passar um processo até acontecer algo, que você vai se sentir muito culpada. E aí eu quero falar para você, sim, muitas situações são nesse formato. Onde a gente está longe, não tem oportunidade, onde aconteceu um acidente, onde foi de repente. E aqui já faço um parênteses de que, mesmo que não tenha sido de repente, que a pessoa tem uma condição, né? Aí a gente está falando sobre casos realmente da pessoa, né? De uma pessoa, de um falecimento de uma pessoa, que a gente nunca está preparado. Porque uma coisa é imaginar você perder alguém que você ama. Uma coisa é imaginar você perder um parente, um familiar, um amigo. Outra coisa é você viver. É viver. Isso faz até eu pensar de quando eu era pré-adolescente e o meu avô é o meu, na verdade, a minha avó casou novamente e esse meu avô, eu tinha 4 anos quando ele entrou para a família. Mas para mim ele era meu avô, ele que fez parte ali da minha infância, da minha criação. Então, ele era a minha figura ali de avô. E ele, quando eu tinha acho que uns 12 anos, ele sofreu um infarto e foi para UTI, ficou muito mal. E eu nunca tinha parado para pensar tanto na morte, no sentido assim de algo novo, né, algo próximo, porque eu tive sim questões de morte na minha vida, mas quando eu era muito mais nova.
E aí eu posso falar um pouco mais pra frente aqui pra você. Eu não imaginava que eu iria sentir o que eu senti quando o meu avô estava à beira da morte. Quando existia a possibilidade do cessar da vida. Você vê? O imaginar é uma coisa, o viver é outra. Eu pensava, não, mas é meu avô é fechadão, italiano fechadão. Ele é meu avô de criação, mas meu avô mesmo já faleceu quando eu tinha 1 ano. E eu não achava que eu ia sentir. E aí, quando eu vivi, eu tenho uma memória muito forte da situação em si, eu no hospital, e eles demorando no hospital para transferir meu avô, para colocar na ambulância e levar. E eu lembro que eu, criança, eu fui lá brigar no hospital, porque eu tava em desespero. Olha só, eu nunca imaginei que eu ia ter essa atitude. Então, mulher, não pense que é possível você se preparar, ok? Porque você pode imaginar, a gente pode sim tocar nesse assunto sobre os fins de ciclo e do quanto que a morte faz parte da vida, do processo da vida, mas vivê-lo é na hora que acontecer que você vai ter que se permitir sentir e passar por esse processo. Esse processo que é tão único e que é teu. Certo? Continua aqui comigo. Vamos se hidratar? O assunto é difícil, mas é necessário. Não é mesmo? E a gente vai junto. Essa comunidade aqui é justamente para isso, para a gente tocar em assuntos que são delicados para a gente que mora fora, que vão direto ali no nosso medo, onde a gente esconde, onde a gente tem vontade até de pensar assim, melhor nem pensar para não acontecer, para não atrair. É igual gente que pensa, nem vou no hospital, porque se eu for no hospital eu descubro doença. Sendo que a única coisa que muda é você descobrir a doença, porque a doença pode estar lá em você. Então a maneira de lidar não é fingir que a morte não existe e não faz parte. Em alguns momentos a gente precisa entrar em contato e elaborar, certo? Bora beber água. Vamos falar agora sobre o luto, né? Ou sobre perder alguém quando a gente está distante. Porque realmente a sensação é que perder alguém, ou você já tenha passado por isso, ou tem medo disso, tô falando para os dois casos, de que você pensa, nossa, eu nunca vou me perdoar. Essa pessoa que eu amo faleceu, se foi e eu tava longe. Minha culpa, minha responsabilidade. E aí começa o arrependimento, que é e se eu tivesse lá poderia ter sido diferente? E se eu tivesse ido antes? Se eu tivesse aproveitado mais? Se eu tivesse ido mais vezes para o Brasil? Se eu tivesse ligado mais vezes? Se eu tivesse visto, teria contratado uma enfermeira? Ou se eu tivesse falado mais vezes para as pessoas ter se cuidado da saúde, teria não acontecido? Como se você se responsabilizando pela situação, você tivesse ali, ó, com a vida da pessoa segurando na mão, como se você pudesse ter mudado o destino. Sendo que, mulher, não. Você é importante, mas você não pode, não é possível você ter esse controle da vida perante a vida e a morte. De pensar, imaginar que algo que você tivesse feito ou deixado de fazer teria mudado o destino. E isso eu digo independente da sua crença. Independente se você tem uma, se não tem, no que você acredita, certo? A vida é individual. A vida é de cada um. Apesar de você amar muito os seus filhos, ou a sua mãe, ou um amigo, quem toma as decisões e traça esse destino, esse caminho, é o indivíduo, é cada um. Na dor e na delícia. E que bom, né? Vamos pensar pela parte boa? Porque aí significa que cada um tá vivendo a vida que quer viver. Cada um entre o doer pouco, doer muito, doer demais, fez a escolha. Ou a pessoa viveu aquilo que escolheu dentro das questões que tinha. E você tá vivendo também a sua vida. Então, menos poético, mais para a realidade, vamos dizer aqui. Você não tem a responsabilidade perante o que aconteceu. Você
tomando uma atitude ou outra atitude, não teria mudado as coisas. Podia ter mudado um detalhe ou outro, mas isso não é tua responsabilidade. Você não é Deus, você não é o universo. Ou seja, não coloque essa responsabilidade de ter mudado o destino da pessoa, o que aconteceu, se você tivesse lá, se você nunca tivesse saído do Brasil, se você tivesse ido mais vezes, se você tivesse convencido o outro a ir mais no hospital, a fazer um check-up. Olha só. Não, isso é a vida do outro. E aí, olha como a gente entra numa questão que é o controle, né? A gente coloca a gente como o centro da situação, como se tivesse o controle de tudo e pudesse evitar as coisas. É até importante uma coisa para você olhar para sua terapia. Quanto que você acha que você pode controlar tudo? E o quanto que isso te traz culpa, remorso, ressentimento, ansiedade, sabe? E aí muda os papéis ali da vida, onde você, em vez de se preocupar até com as suas questões, com a sua vida, tu tá mais preocupado com o dos outros, certo? Então vamos falar um pouco sobre a realidade dessa perda morando longe? Vem sim a culpa, e a gente falou sobre isso. Então o quanto que você tem que lembrar que você não é a senhora do destino, certo? Para ter mudado o que iria acontecer se você tivesse feito isso ou aquilo. Que você fez as melhores escolhas com as ferramentas que você tinha na época que você morava no Brasil, ou na época que você foi para o Brasil, ou na época que você decidiu não ir para o Brasil. Você fez o que você pôde. E aí eu gosto de trazer esse exemplo, que é o seguinte: sabe aquelas pessoas que dizem assim, ah, meus 15 anos, mas eu fiz um monte de merda. Se eu tivesse passando pelos meus 15 anos agora e fazendo as escolhas, eu teria feito tudo diferente. Nossa, teria sido muito melhor. Nossa, eu fiz besteira. E aí julga a sua eu do passado, de 15 anos. Aí eu digo, muito fácil. Muito fácil você julgar a tua eu do passado hoje, que você já passou justamente por aquelas situações. Que você moldou o seu comportamento e as suas escolhas mediante o que você passou, o que hoje você chama de escolhas erradas, escolhas ruins, falta de maturidade. Foi por conta do que você passou que você tem a consciência que você tem hoje. Então é olhar com mais compaixão para sua eu do passado e de uma maneira mais justa também, de que você fez as escolhas com a consciência e com as ferramentas emocionais, financeiras, ó, da situação de tudo que você tinha naquele momento lá atrás. E é lógico que hoje você faria diferente. Porque hoje você tem uma consciência diferente. Hoje você é outra pessoa. Hoje você já aprendeu lições com tudo que você viveu até aqui. Vê só? E aí tem um ponto também muito importante, é pensar. Você acha mesmo que seus pais, sua família, mesmo que eles falem mal da sua escolha de ter mudado de país, que falam que você é egoísta, ou que julgam como você fez, ou o que você fez, ou como você faz, você acha mesmo que seu pai e sua mãe ficariam felizes se você não tivesse seguido a sua vida em frente? Se você não tivesse estudado, trabalhado, escolhido namorar quem você namorou, casar com quem você casou, mesmo que você tenha separado? Ué, será mesmo que sua família teria ficado feliz e se sentindo honrada por você se você tivesse ficado no sofá de casa? Eu acredito que não. E aí eu quero fazer um parênteses aqui para famílias tóxicas. Sim, nem toda família é a família margarina. Nem toda mãe e todo pai vai ficar feliz de você sair do sofá. Mas isso é uma variável que eu preciso que você escute. Se você tem essa família, tenha consciência de fazer aqui a autoanálise. Pô, minha mãe teria ficado feliz se eu tivesse ficado lá no Brasil me ferrando. Se tudo tivesse dado errado para mim. Opa, então bora validar. Bora validar que, ok, sua mãe e seu pai não são aquelas pessoas que têm orgulho do que você fez, que talvez sim foi uma família tóxica, então mais uma razão para você sentir orgulho de você sentir que fez a escolha certa de seguir a sua vida em frente, certo? E se a sua família é um pouco mais funcional, porque nem não existe família margarina, viu? Não existe não. E falo isso de um lugar, de uma psicóloga que escuta
mil e uma histórias nos 15 últimos anos de profissão, tá? Então, mesmo que você tenha uma família um pouco mais funcional e que a sua mãe fale que não queria que você tivesse mudado de país, pode ter certeza que ela tem orgulho pela tua força. Porque nenhuma pessoa fraca atravessa o oceano. Nenhuma pessoa fraca vai atravessa o oceano para começar uma vida nova, independente dos tropeços que você deu, independente do que você conseguiu ou não conseguiu, certo? Olha como a gente vem chegando aqui num lugar aonde que a gente fala de luto, a gente fala de culpa, de arrependimento, e a gente chega num lugar de autoestima, num lugar de ressignificar, num lugar de se aceitar, num lugar de responsabilidade. Sempre, sempre, certo? E aí vamos falar um pouco sobre essa questão mesmo, né? Quais são as peculiaridades do passar por um luto à distância? É certo que a gente está muito acostumado a passar pelo luto, acostumado, né? Acostumado com muitos parênteses, mas tendo uma rede de apoio. Sem uma rede de apoio, sem os seus familiares ou até a cultura, é muito desafiador. É desafiador elaborar o luto, porque o luto ele tem suas fases. O luto ele é atemporal. Então, ele, quando você diz assim, lembra lá da minha cliente, eu tinha que estar sentindo isso, sabe? Não necessariamente. Cada pessoa passa pelo luto de uma forma. Uma pessoa vai chorar instantaneamente, descobre e chora. Outra pessoa, ela vai sentir ali quase que, nossa, não tô sentindo nada, né? E vai chorar 2 meses depois, ou vai ficar com raiva, ou vai sentir anos depois. E aí eu vou até dizer uma situação minha, né? Da minha experiência com o luto. A minha, a minha família, eu tenho um irmão mais velho e infelizmente ele faleceu. Ele faleceu quando eu tinha 3 anos e ele tinha 6 anos. Então, eu sou uma criança que cresceu num luto. Eu era uma criança numa família que estava em luto. Eu tinha com 3 anos uma consciência das coisas. Ou seja, o luto que eu vivenciei quando criança foi um. E eu me lembro exatamente o dia que eu senti e me permiti chorar a morte do meu irmão. Porque antes, como criança, eu entendia que eu não podia chorar, que eu ia fazer minha mãe triste, ou que eu não podia falar sobre o assunto. E acontece muito isso. A minha mãe lidava não falando sobre o assunto. Eu era uma criança, achando que eu ia machucar se eu falasse sobre, mesmo tendo curiosidade de saber mais detalhes. E eu lembro que na 5ª série, numa aula de religião da minha escola, que era uma escola cristã, eu nem lembro qual foi a atividade, mas eu fui lá na frente e eu contei esse fato. E eu chorei. Olha só. Ou seja, se eu tava na 5ª série, eu devia ter 11 anos. Olha, foi 8 anos depois que eu fui sentir, permitir falar sobre, sabe? E aí, esse não é o jeito certo de lidar. E não é o jeito errado. Isso foi o jeito que eu lidei com esse luto. Porque aí eu vou dizer outro luto que eu passei. E eu trago aqui situações, tá? Porque eu acho que na história dos outros, a gente consegue, nesses exemplos, a gente consegue fazer uma autoanálise nossa. E aqui no podcast é a forma que eu consigo fazer para você pensar. Na terapia é diferente. Eu consigo com perguntas e na sua história a gente ir lendo e entendendo o seu caminho, o seu processo, a sua forma. Então eu conto a minha forma, uma história de alguém para facilitar de você se analisar. E aí um outro momento que eu passei pelo luto, eu tive a oportunidade de viver com a minha bisavó 2 anos no fim da faculdade e antes de vir para cá. Então eu morava com a minha bisavó, com a minha tia e com meus 2 primos. Quando eu terminei a faculdade e eu já estava com passagem marcada para vir morar fora, eu fui me despedir da minha bisavó, que já estava bem velhinha, e nos últimos 2 meses no Brasil, ela tinha ido morar com a minha avó. Então eu fui me despedir, ela não estava mais morando com a gente. Eu me despedi e eu senti no abraço dela, na nossa conversa, com palavras e olhares, que ali era a nossa despedida. Porque eu estava indo e eu não tinha noção quando que eu iria conseguir financeiramente voltar. E eu sabia os desafios que me esperavam de reconstruir, construir minha vida em outro país. E ali eu senti que foi a minha despedida, que eu não ia mais vê-la fisicamente. Então eu fui embora.
Quando eu tava na Irlanda com 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, eu acredito que seja, eu recebi a temida ligação. E o meu sentir, o meu luto daquela vez, foi uma sensação de que eu já tinha me despedido, que eu já sabia. E a minha mente foi muito para um lugar já de aceitação, porque eu pensava, eu vivi com ela. Eu tive uma oportunidade que poucas pessoas têm com a bisavó. Eu vivi com a minha bisavó durante alguns anos, alguns meses. Eu tive um contato com ela de conversar, dar banho, fazer piada, cozinhar, que talvez muitas pessoas não tiveram. E eu pensei tudo que a gente tinha vivido em vida, as memórias que a gente criou quando eu estava morando lá. Que aquilo era muito mais importante do que eu poderia fazer, que seja no leito de morte dela ou no enterro dela, sabe? E foi essa uma maneira que eu lidei com o meu luto. Ó, ele não tem tempo, não tem espaço e não tem formato. Vê só? Você tem que encontrar o teu formato de lidar. E esse é um pensamento muito bom para você levar à sua mente. Se vem um arrependimento pensando, nossa, eu deveria ter feito mais, os meus pais estão envelhecendo, eu deveria fazer mais, eu deveria criar mais memórias. Eu quero que você coloque na sua mente, além do ponto de que você está honrando a vida deles através da sua, honrando a vida que eles tiveram, seguindo a tua vida, eu quero que você pense que é isso. É o que você já viveu com seus pais. Você já construiu memórias. E a tua infância, e a tua adolescência, seja o que for. A memória que eu tenho mais construída com a minha bisavó são daqueles últimos 12 meses, 16 meses que eu morei com ela. Talvez a sua memória com os seus pais são mais na sua infância. E tá tudo bem. Cadê o peso? Cadê o valor disso? Não. Mesmo que você volte para o Brasil agora, além de pausar os seus sonhos e a sua vida, você pode voltar lá e não vai ser igual. Você pode voltar para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas. As pessoas mudam, você mudou, o lugar é diferente. E além de tudo, como que você vai lidar com o pausar a tua vida e tua história? Vê só, não faz sentido. E aí, olha só a importância de vivenciar o luto, de fazer os rituais, mesmo à distância. Porque é uma realidade, não é sempre que a gente pode financeiramente, ou que faz sentido num momento de vida até, de ir para o Brasil para num momento desse tão triste. Às vezes a gente não tem como fazer isso. Mas é importante que você encontre rituais, formas de vivenciar esse luto. Então você não é à toa que o ser humano faz uma celebração, né? Aqui na Irlanda tem algo interessante. Quando uma pessoa morre, tem o funeral, demora 7 dias para ter o enterro em si, e as pessoas vão no pub. Isso mesmo, vão no bar beber. E vão todos os amigos naquele pub e eles bebem contando histórias da vida da pessoa e celebrando a vida daquela pessoa, e não a morte. Eles relembram tudo o que aquela pessoa viveu, conquistou, amou, fez. Então eles bebem, dão risada, trocam experiências, choram também. Olha que diferente. E aí, você pensa, não vou estar lá presente fisicamente. Qual é a forma que você pode lidar? Você pode ligar para sua família, conversar. Você pode fazer terapia, falar sobre o assunto. Você pode resgatar fotos da pessoa, escrever memórias que você teve boas com aquela pessoa, se lembrar, resgatar, dar risada das coisas que aconteceram, sabe? Eu tenho uma memória muito boba, mas engraçada da minha bisavó, que eu trabalhava bem próximo do apartamento que a gente morava, e ela ficava em casa na hora do almoço. Eu ou minha tia íamos para dar almoço para ela e os remédios, e no final do dia, né, a gente chegava do trabalho, e aí tava muito calor em São Paulo, muito, muito, muito. E eu andava uma parte, mas sabe como é que é São Paulo, né? Meu trabalho era perto, do outro lado da rua, mas eu tinha que atravessar duas avenidas e passar um pontilhão.
Então eu tinha que andar. E era calor. E aí eu cheguei em casa. Ai, gente, isso é muito pessoal. Mas é isso aí. Eu cheguei em casa e ela tava lá no quarto dela. Eu arranquei toda a roupa. E eu cheguei pelada assim no quarto dela. Falei: Eita! Ela, por que tá pelada? O que você tá fazendo? Eu falei: Tive que arrancar a roupa, tá muito quente lá fora. Tá quase 40 graus. Daí ela começou a rir e falou: Até parece, mentirosa. E eu lembro disso até hoje, dela fazer essa piada, sabe? E também que ela cortava todas as etiquetas das nossas roupas. Por quê? Porque pinicava ela a etiqueta. Então ela cortava a etiqueta da roupa de todo mundo. Só que nessa, de 10 etiquetas de roupa que ela cortava, umas 2, 3, ela cortava a roupa. A roupa. A roupa. E eu lembro disso até hoje. Então você vê, é um ritual. Se lembre das memórias, viva aquilo. Se você tem uma fé, vá na igreja. Permite acender uma vela onde quer que você esteja do planeta. Faça o ritual do país que você mora. Ou faça o seu ritual na sua casa de acender uma vela, de orar. Ou vá, né, num lugar, numa igreja. Não sei. Escreva, ligue para sua família, tenha fotos. Honre a memória dessa pessoa. Se lembre dos momentos bons. Se lembre do lugar que você está, que não é de ser senhora do destino de ninguém. Certo? E uma coisa muito importante, você não precisa passar por isso sozinha. Não precisa. Acione a sua rede de apoio. Onde quer que você esteja. Da família que você construiu, dos seus amigos, dos seus flashmates, dos seus colegas de trabalho, de alguém que você tem uma liberdade maior para conversar, da sua psicóloga. Marca a sua sessão de terapia comigo. Você tem o direito de vivenciar, de sentir isso, sem ser julgada, num lugar seguro. Existem várias formas de vivenciar esse luto. Não tem tempo, não tem formato certo. É você do seu jeito. E não é que não vai mais sentir em algum momento, mas vai ressignificar, que é a palavra-chave da terapia sempre. Não vai sofrer, não é necessário que você sofra para sempre. Mas você pode transformar o sofrimento, às vezes vai doer, às vezes você vai olhar a cicatriz daquela ferida, daquela perda, mas não necessariamente sofrer. Pode doer de vez em quando, te lembrar olhando a cicatriz da tua história, de quem você perdeu, mas também pode ser substituído pela saudade. E a saudade nem sempre, não precisa ser com gosto amargo. A saudade pode vir com gratidão, com compaixão, feliz por ter acontecido. A saudade só existe daquilo que foi vivido. Então, não olhe para a saudade como algo ruim, algo que tem que ser sofrido. Não. Pode doer às vezes, mas a saudade também tem um gosto bom de gratidão de ter vivido. Certo? Eu não posso finalizar esse episódio sem dizer sobre um outro luto, né? Que é o luto dos nossos animaizinhos também de estimação. Que eu sei, eu passei por isso e eu sei quantas de vocês também já passaram por isso. De ter deixado o seu cachorrinho, o seu gatinho lá no Brasil, porque ia mudar de país e não tinha nem um lugar para você morar. Quanto mais saber que o lugar ia aceitar um animalzinho, um pet. E a gente sabe o quanto que é difícil o começo, quando você chega, você não tem hora, não tem lugar, não tem casa, não tem trabalho, não tem certeza de nada. E aí muitos de nós deixamos nossos animaizinhos de estimação com a família. E às vezes a gente nunca mais vê. E dá um aperto no coração, não dá? E eu queria te dizer, não menospreze. Primeira coisa, não menospreze o luto pelo seu pet, um luto pelo seu animalzinho, ou um luto por seja o que ou quem for. Porque só você sabe a dor na pele daquela perda. Então, se alguém fala pra você, ah, é só um cachorro, ou, nossa, mas você nem falava mais com aquela pessoa, era só um colega de trabalho. Não. É um contato com a morte, quando aquele imaginário vira real. Lembra que a gente falou no começo? Então, só você sabe a dor, sabe o que você sente no seu corpo. Essa é a dor que mais dói.
Eu, para você que chegou até aqui, eu quero compartilhar uma coisa que eu não compartilhei ainda publicamente, mas o meu cachorrinho de estimação lá do Brasil, de 15 anos atrás, que eu deixei no Brasil, faleceu. Menos de um mês. E, nossa, como eu senti. Ralphinho, Ralph. Ralph do jogador de futebol, tá? Não é Ralph metade em inglês, não. Porque ele era bem grande. Ralphinho era gigante. Ralph era um show daquele da língua roxa, sabe? E sempre muito carinhoso na dele. A brincadeira dele era o quê? Pegar o ossinho dele, jogar pra cima, fazer uma festa assim e deitar de novo. Porque ele não tava mais nem aí pra hora do Brasil ou da Europa. E isso era o dia animado dele. Eu deixei ele no Brasil quando ele tinha 2 anos de idade. Ele foi um cachorro muito sonhado, porque a gente chegou, comprou ele. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje, né? Eu tinha 18 anos quando comprei ele. E o meu pai sempre quis ter um cachorro grande. Então, quando eu fui embora, ele virou o xodó do meu pai. O xodó do meu pai. Ele era o filho mais novo homem que o meu pai teve. Então, o quanto que perder, o Ralph mexeu em várias coisas. Mexeu no luto da minha mãe, do meu irmão lá atrás, mexeu no meu sentimento de ver os meus pais envelhecendo, mexeu de ver o meu pai lidando com o luto de uma maneira diferente da minha mãe, e ele envelhecendo e sentindo a falta do bichinho, e a minha mãe também, né? O meu medo, a minha realidade de ver o quão longe eu tô. E aí eu decidi vivenciar como? Eu falei com meu pai, a gente estava sempre em contato no grupo falando sobre quando ele estava doente, doentinho. E depois que ele faleceu, eu sabia que eu não ia ter como, né, enterrar o corpinho dele ou fazer qualquer coisa. E aí eu decidi que dessa vez eu ia cremar. E eu já tive outros bichinhos que foram tão importantes quanto, mas não fiz. Mas hoje eu senti que seria o meu ritual. A minha forma de vivenciar aquilo seria fazendo, contactando uma empresa, fazendo a cremação, tendo ali a urninha dele, para que da próxima vez que eu vá para o Brasil, eu veja a urninha dele, que eu veja a patinha dele ali marcada, o pelinho dele, que eu possa pegar o tufinho do pelinho dele e trazer comigo. Foi a maneira que eu senti. E num outro momento, com uma outra cachorrinha que eu tive, eu não senti de fazer isso, né? Mas eu senti o que, ai, como que eu posso vivenciar nesse momento? E foi assim que eu fiz. Foi assim que eu senti de fazer, né? Então, o recado que eu quero te dizer aqui, mulher, é eu posso imaginar o quanto dói. Saber eu não sei, porque cada um sente de um jeito. Não julgue, busque acolhimento. Permita fazer os rituais necessários para o seu momento, do que você sentir, certo? Você não está sozinha. A experiência não é única, cada um sente de um jeito, mas talvez estar aqui na nossa comunidade de mulheres expatriadas, de pessoas que moram fora do Brasil, te ajude a sentir um acolhimento, um formato que você possa viver isso sem ser sozinha, certo? Então, caminha aqui esse episódio, que não é um assunto muito popular, mas é um assunto muito necessário para nossa comunidade de brasileiras que moram fora do Brasil falarmos sobre. Então encaminha esse episódio para sua amiga expatriada, para o seu amigo expatriado e compartilha nas redes sociais e segue aqui, que eu prometo que semana que vem a gente volta com um episódio mais feliz, cheio de graça, ok? Eu já tô pensando aqui, ó, em vários assuntos legais. E deixe seu comentário aqui para mim, nem que seja um coraçãozinho, uma patinha de cachorrinho, para eu saber que você escutou até o final a história do Ralph, o meu amorzinho peludo. Beijo, beijo. E até semana que vem.